Boa noite a todos. Vamos lá, então, para mais uma reflexão. Eu gosto dessas palestras, desses temas que dão para mim, porque elas são altamente reflexivas, né? A gente precisa refletir, a necessidade de a gente refletir o nosso estado, a nossa existência, o nosso dia a dia, ou seja, o nosso contexto existencial. Por quê? Nós estamos dentro de uma doutrina e somos adeptos ou somos conhecedores de uma doutrina, de uma filosofia de vida, onde nós acreditamos, né, na reencarnação. Nós não só acreditamos, nós sabemos que ela existe. Talvez alguns de vocês aqui ainda estão aprendendo, ainda estão namorando a doutrina espírita, né? Conhecendo agora. Mas eu confesso para vocês que eu conheço essa doutrina, essa filosofia de vida, porque não é uma religião, é uma filosofia de vida, né, a doutrina espírita. Eu conheço há 17 anos. E quando eu conheci através de um livro, de um livro da Zíbia Gasparetto, inclusive. Né? Eu sei que muita gente critica a Zíbia, né? Mas a Zíbia, ela tem os merecimentos dela. Ela trouxe muita gente, salvou muita gente, trouxe muita gente, apresentou muita gente à doutrina espírita através das obras dela, né? E eu li um romance dela e eu era adepta aos romances, né? Talvez os mais novos não conhecem, mas eu lia muito, eu engolia livro um atrás do outro, os romances, Bianca, Sabrina, Júlia. Alguns de vocês aí conhecem, que são do meu tempo, conhecem, né? Eu tinha coleções dessas revistas, né? E eu atravessava a noite lendo. As noites que meu marido trabalhava no turno dele na Celesc, ele era um funcionário da Celesc, as noites que ele trabalhava, eu passava a noite acordada lendo. Quando ele chegava de manhã, eu deitava para dormir também. Aí fechava o livro, acabava, né, porque eram livros curtinhos, né, 100 páginas, 120 páginas. E quando me foi apresentado, quando uma amiga minha, vizinha, me apresentou, ela disse, você gosta, ela me viu lendo, ela disse, você gosta de ler? Eu disse, eu amo ler. Romance? Eu também. Né, as Marias fofoqueiras ali, né? Aí ela disse, então vamos trocar. Vamos trocar. Lá vem ela, sobe no meu apartamento e me traz o romance dela. E daí eu olhei aquele romance, isso eu nunca li. Ela disse, mas então quais são? Que tipo de romance você lê? E eu apresentei os meus para ela. Olha a decepção para mim, né? Porque foi uma decepção para ela, mas para mim, ela disse, esses eu não leio. Você me sentia a última das criaturas, né? Mas então, eu disse, mas então deixa o teu para eu ler. Né? Achei interessante o título. Eu não lembro bem, mas eu acho que se eu não me engano, era Ninguém é de Ninguém. Né? Uma obra clássica dela, né? Romance clássico dela. E aí eu estava bem no momento que era recente que meu marido tinha desencarnado, né? Tinha morrido ainda naquela época, né? Ainda chorava as dores, né? Estava no luto ainda. E ela me apresentou essa obra e disse: mas eu quero ler esse teu aí, quero ver do que se trata. Gente, quando eu li essa obra, aqueles que eu lia, a diferença é que os romances que eu lia, eu sabia que eram ilusões. Né? Eu sabia que isso não era real, que era conto de fada. Eu sabia disso, eu tinha noção disso. Mas quando eu li este outro, qual era a diferença então? Né? Era um romance também. Eu tinha certeza, eu quase enlouqueci. Eu incomodei tanto essa guria para ela me dizer de onde é que vinha isso, como é que eu ia conhecer um pouco mais isso. Né? Porque eu sabia que isso ali era real, que o que estava escrito ali era real. Então, a partir dali eu me apaixonei pela doutrina espírita. E fui descobrindo, fui obtendo as respostas para a minha existência dentro da doutrina espírita. Respostas que aos 12 anos eu já me perguntava: quem sou eu? Eu olhava para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, olhava de um mundo fora do deles. Eu ficava à parte. Quem são essas pessoas? Meu pai, minha mãe? É uma pessoa, mas quem é essa pessoa? Quem sou eu? 12 anos eu já me perguntava, o que eu faço aqui? Por que o mundo é assim? Não faz sentido. A morte não fazia sentido para mim. Como é que pode morrer? Acabou. Por que então essa discrepância na sociedade em que a gente vive? Uns sofrem, outros não, uns têm mais, outros têm menos, uns ficam doentes, outros não. Isso não fazia sentido para mim.
E por muitas vezes, meu marido não era adepto de nenhuma religião. Vinha de uma família evangélica, mas não é o evangélico... Aquela igreja que nós temos lá de perto do Inato? Luterana. O evangélico luterano, né? Ele vinha de família luterana. E ele não era adepto de nenhuma religião, ele não frequentava nenhuma religião. Mas, volta e meia, nós tínhamos conversas tipo, quem é Deus? E nós chegávamos num ponto da nossa conversa que a gente dizia, não vamos discutir mais, não, porque a gente não conseguiu ainda chegar numa conclusão. E ficou por isso. E isso foram anos e anos. Nós fomos casados durante 18 anos e depois, então, ele veio a desencarnar, né? Então, quando eu conheci a doutrina espírita, eu me apaixonei por ela. Porque ela explica as nossas existências. Ela explica todas as nossas querelas. Ela explica as nossas alegrias e as nossas tristezas. Né? E uma das funções, uma das características e das funções a que nós, como espíritos, viemos e reencarnamos e vamos reencarnando, é a evolução. E é dessa evolução que a gente vai abordar um pouquinho hoje a crítica, né? A crítica não, a mente rígida e a autocrítica. Mente rígida é uma linha, é um contraponto da autocrítica. Por quê? Para eu sair, a mente rígida, ela me faz estacionar na minha evolução, no meu melhoramento. Enquanto que a autocrítica é ela que vai fazer com que eu perceba que eu preciso fazer alguma mudança. É eu voltar o olhar para dentro de mim e perceber que alguma coisa eu preciso mudar. Alguma coisa está errado em mim, no meu comportamento. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E a primeira frase, que é de Albert Einstein, que eu encontrei conforme eu estava estudando, aqui é uma palestra que eu deixei ainda CIU, esqueci de trocar, tá, gente? É a palestra que eu dei na CIU no início do mês, né? Me perdoem, né? Que eu acho que é um desrespeito até eu não mostrar aqui para vocês que é... Eu acho, Vanilda, eu acho que é. Né? Mas eu dei essa palestra no início, no dia 6 de outubro, ali na CIU, e hoje, então, aqui. Né? A pior prisão é a da mente, Albert Einstein diz. E, realmente, a pior prisão é a da nossa mente. E muitos de nós atravessamos gerações e gerações levando o mesmo comportamento. Muitos de nós ainda se orgulham de dizer, eu sou assim e não vou mudar. Gosta de mim assim, se não gosta é problema teu. Quantos de vocês já não ouviram isso ou já não falaram isso? Outra situação, isso já é um ponto de, até um tanto de arrogância da gente, né? Mas tem um outro ponto, que é quando a gente diz assim, eu fui criado assim, fui criado pelos meus pais. Não estou dizendo que não foi uma boa criação. Fui criado pelos meus pais, eu fui criado assim, dessa forma, vou criar meus filhos dessa forma porque eu não morri, eu sobrevivi, ou então eu fui muito bem criado e eu dou continuidade àquela forma, aquele formato, aqueles conceitos nos quais eu fui criado. Eu não estou dizendo, não quero aqui dizer que está errado a forma que a gente foi criado. Que eu, ou os nós mais velhos, né, fomos criados. Mas uma diferença que, no meu caso, inconsciente, sem saber, sem parar e montar uma estratégia, de dizer, não, eu fui criado dessa forma, eu não gostei, eu vou criar meus filhos desta. Eu não fiz isso. Eu tenho 2 filhos. A minha filha mais velha tem 36 anos, o mais novo tem 24. Eu não criei eles da forma que eu fui criado, mas não trouxe essa formatação da minha criação para eles. Não foi de caso pensado. Eu só fiz da forma que eu achava que era melhor, que eu achava que era correta, mas foi completamente diferente da forma que meus pais me criaram. Mas eu não tive esse contexto, eu não tive essa ideia, eu não trouxe esse conceito de criação para cá e dizer assim, eu não quero criar meus filhos da forma que eu fui criada. Isso é ser consciente, isso é trazer e fazer uma mudança proposital. Eu não fiz isso. Mas para muitos de nós, é necessário fazer essa
avaliação do quanto passar uma peneira sobre a minha criação e ver, nessa peneira, ver o que eu posso tirar de bom realmente, que foi aproveitado, e trazer para hoje, como conceito, como base para educar meus filhos. E algumas coisas são desnecessárias. Por que isso? Porque meus pais, os pais deles, meus avós, meus bisavós, eles também não foram pessoas perfeitas ao passarem aqui. Nós estamos ainda num processo de evolução, num processo de melhoramento. E vamos reencarnar quantas vezes forem necessários. Mas o problema é que, quando a gente traz este conceito e vamos levando, empurrando inconsciente, sem nos darmos conta de que estamos vivendo, de que o meu dia a dia é neste contexto, sem avaliar o que eu estou fazendo muito no automatismo, no habitual. Nós que estamos aqui dentro, tendo este conhecimento, não podemos mais parar para trabalhar no automático, para viver no automático. Nós temos que fazer a diferença, porque é assim que a gente vai evoluir. Mas para fazer essa diferença na nossa vida, a gente precisa de conhecimento. E o primeiro conhecimento é conhecer a nós mesmos. E para conhecer nós mesmos, eu preciso voltar o olhar para dentro de mim, fazer autocrítica. Mas nem todos nós, nas nossas personalidades, temos facilidade de fazer isso. Muitos de nós não têm a facilidade de voltar o olhar para dentro de si e fazer uma crítica, uma autocrítica, e a fazer uma avaliação de como eu estou vivendo, de como eu estou agindo. Não só com os outros, comigo mesmo. Essa atitude que eu tenho, poxa, essa atitude poderia ser melhorada, essa atitude não é muito legal. Eu sou brava demais, eu não tenho paciência. São características, inabilidades que alguns de nós têm, mais ou menos. Perder a paciência com facilidade, ser intolerante, principalmente nos pontos de vista, porque todos nós aqui somos cheios de pontos de vista. O problema, não, a questão não é a gente ter ponto de vista. É claro que a gente tem pontos de vista, tem que ter. Afinal de contas, nós somos pessoas inteligentes, todos somos inteligentes. O problema no ponto de vista é quando eu não, como é que a gente diz? Não arrasto o pé dele, não tiro o pé dele, não sou maleável. Não tenho uma mente mais aberta, a minha mente ainda é rígida. Meu ponto de vista é esse, eu penso dessa forma e é isso, pronto. Quando eu acho que sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Nós somos seres humanos já evoluídos, né? Nós ainda estamos na terceira escala dos mundos evoluídos, ou seja, nós somos muito atrasados ainda. Mas nós, na nossa consciência de ser humano, nós achamos que somos muito inteligentes. Nós sabemos, muitos de nós até acreditam em ETs, né? Ou seja, seres de outros mundos, e existem sim. Não esses ETs que a gente vê, cinematográfico, né? Esses seres aí, não esses. Mas muitos espíritos que habitam, todos os planetas são habitados. E existem muitos planetas. E quantos desses vêm nos visitar? Mas para nós, eles são seres, nossa, horríveis, né? Seres que não pensam, seres que não estão à nossa altura. Muito pelo contrário. A maioria deles ainda são muito mais evoluídos que nós. Vêm nos visitar para nos ajudar, para estudar a nossa atmosfera, para estudar nosso comportamento. E para ver onde pode nos ajudar. E voltando para a questão da mente, então o objetivo hoje é a gente fazer essa introspecção. É a gente abrir a nossa mente, sair da mente rígida, estou na frente, né? Abrir a nossa mente
para a possibilidade de eu fazer uma autoavaliação. Eu vou voltar a olhar para dentro de mim. Cada um no seu contexto existencial. No contexto existencial profissional, como eu ajo e reajo com aqueles com quem eu convivo no trabalho. E com os familiares, como eu sou, como eu ajo e reajo. Na verdade, nós somos muito mais reagentes do que agentes. A gente está muito mais na autodefesa, muito mais para reagir àquilo que vem do que para agir. Muito mais para rebater do que para fazer uma colocação. Né? Então, hoje, a intenção é que a gente tente sair, identifique se a minha mente é muito rígida, se eu não abro mão dos meus conceitos, se eu não abro mão para ouvir pelo menos a opinião do outro e avaliar para ver se o outro, de repente, não está certo. Precisamos lembrar que não somos donos da verdade. Ninguém é dono da verdade. O que a gente conhece é muito pouco perante a evolução, o grau de evolução que nós iremos atingir. A senhora estava achando graça da frase? Então, é uma frase bem interessante, né? Mas eu não encontrei o autor da frase, mas eu achei legal, eu coloquei ali. A mente é como um paraquedas, não serve para nada se ela não se abre. Né? Situações que fazem sentido para a gente. Então, a nossa mente ela implica um conjunto de processos que se desenvolve de forma consciente e inconsciente, que é onde a gente age e reage, né? E permite ao ser humano ter a capacidade de obter informações, associá-las, analisá-las e obter suas próprias conclusões. Então, nós temos potencial para isso. Então, nós podemos fazer, sim, uma evolução, um melhoramento, uma autoavaliação. Nós temos o equipamento completo para isso. Ela também está ligada a características humanas como a razão, a memória, a intuição, a inteligência. Uns mais, né, têm maiores memórias, né, guardam mais informações. Outros têm intuição muito mais aflorada do que uns têm mais do que outros. Mas, enfim, todos nós temos o aparato necessário. Mas também temos o arquétipo. O que é o arquétipo? Arquétipo é o processamento das informações do nosso passado. Está tudo guardado. As informações que a gente precise hoje, a gente tem. O problema, nós temos um vasto campo de experiência existencial já. Nós somos espíritos milenares. E todas as vezes que nós reencarnamos, que estivemos encarnados, experienciando, estão guardadas. Todas as experiências estão guardadas, nenhuma é descartada, nenhuma vai fora. Todas elas. Então, alguma coisa boa, a gente aprendeu aí. Para o grau de evolução que nós estamos, ou que cada um se sente no conforto de dizer, opa, hoje eu já sou uma pessoa consciente do bem e do mal. Então, eu já evolui bastante. Então, já dá para usar todas essas informações que estão dentro de mim a meu favor. Nós temos o sonho, que nos ajuda também. Não esse sonho que a gente vai lá e sonha perturbadamente, que está trabalhando, que está fazendo isso, que tá angustiado. Não, porque quando a gente sonha, o sonho, toda noite, quando o nosso corpo dorme, para repousar, aquelas horas que é de repouso, para se restabelecer, se fortalecer, readquirir força, abastecer o nosso corpo físico e orgânico para o novo dia de labuta, o nosso espírito sai, se despreende do corpo. Toda vez que a gente dorme. O nosso espírito é um prisioneiro no nosso corpo. Quando a gente fala que a gente está encarnado no mundo aqui, a gente está dizendo que a Terra ela é um planeta de provas e expiações. No entanto, o que é provas e expiações? Parece que fica tão pesado falar provas e expiações, né? Parece que nós estamos no inferno, né? Mas não deixa de ser. Pelo grau de erro que a gente ainda comete, é por isso que é provas e expiações. Provas, para a gente passar pelas dificuldades, é como se a gente estivesse num banco de escola. A gente está no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, a gente só vai passando de ano para ano após uma prova de proficiência,
E se eu tirei uma nota boa, eu passo, eu estou apto a ir para o próximo ano. O próximo ano não vai facilitar, não, ele vai ser mais fácil que esse. O grau de dificuldade vai aumentando. Não é assim? Assim é com as nossas existências, com as nossas provações. Nós viemos para cá para evoluir dessa forma, passando pelas linhas, pelas provas. Porque muitas vezes eu penso, mas por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso, eu sou uma pessoa boa, não fiz nenhum mal para a natureza, nem para ninguém, para passar por esta provação. Geralmente por uma doença, né? Não mereço isso. Eu não mereço e o outro merece? Sim, de repente o outro merece mesmo. Mas eu também. Porque se a gente dizer que eu não mereço e estou passando por isso, então é dizer que esse Deus, esse ser que nos criou, esse ser supremo que nos criou, que nos colocou aqui, que quer a nossa evolução, então ele não é justo. Que ser é esse? Então ele é de um comportamento dúbio. Uma hora é mal, outra hora é bom. O que é isso? Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos regidos pelas leis naturais. As leis são feitas para todos nós. É o mesmo que dizer: se eu planto, eu colho. Se eu não planto, não posso colher a colheita o plantio do vizinho. Não posso. Mas também só vou colher o que eu plantar. Não posso plantar trigo e querer colher milho. Não posso. Ou seja, se eu faço o mal, eu vou receber o mal, eu vou passar pelo mal. Isso são provas. E o que é expiações? É eu voltar para cá e corrigir os meus erros. Os erros da encarnação anterior, na qual eu não consegui me superar. Eu preciso vir para cá e corrigir. Por isso a gente tem tantos... Não vou nem falar inimigos, né? Animosidade. Né? Ai, eu olho para aquela pessoa, eu não suporto ela. Criatura nem fez nada para mim, mas eu não suporto. Ela tem algo que não cai nas minhas graças. A gente esquece que tem alguém dizendo a mesma coisa da gente, não é? Pois é. Então, o sentimento, o ego, o superego, além de poder influenciar a conduta de cada indivíduo, né? Então, nós temos tudo isso para nos auxiliar nessa mudança da nossa conduta. E uma mente rígida, uma mente petrificada, resiste a mudanças, embora evidências e os fatos demonstrem um erro. A gente está vendo que está errado, mas eu não arredo o pé. A minha opinião, eu sempre fiz assim, o que eu aprendi assim, e eu não vou mudar. E aí, o que acontece? Acontece que vai chegar um momento, eu vou parando, No meio espírita, a gente não diz que a gente retrocede, o grau de evolução que a gente já alcançou, a gente não retrocede, mas a gente estaciona. Mas pode chegar um momento, tá? Pode, para um ou para o outro, né? Pode chegar um momento em que este mundo evoluiu e eu teimei, não abri a minha mente, teimei e continuei agindo do mesmo jeito. E aí, o que acontece comigo se esse mundo continua a evolução dele? Eu não tenho mais como voltar para cá. Com essa mente não me cabe mais aqui. Acontece o que comigo, então? Vou reencarnar, porque o meu processo continua. A gente não diz, na doutrina espírita, que Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que eu evolua? Sim. Mas para cá não dá mais. Para este mundo não dá mais, porque ele já evoluiu e eu continuei teimando. Não abri a minha mente. O que acontece, então? Vou ser enviado para mundos menos evoluídos. Mundos mais atrasados. Mas como assim? Não é uma involução, não é um retrocesso? De forma alguma. Eu vou para lá com todo o conhecimento que eu já tenho. E a minha pena é ir para lá e auxiliar, como eu fui teimoso, não mudei o meu pensamento, não arredei o pé, né? Não quero saber, nessa existência não quero conhecimento, não quero saber de nada, vou viver a minha vida do jeito que eu estou vivendo. Numa outra, quem sabe, eu ouvi essa frase na minha casa alguns anos atrás. Nessa existência eu vou viver assim. Numa outra, quem sabe, eu volto e começo o meu melhoramento. Gente, vamos perder a oportunidade
da encarnação, já estamos aqui, já estamos neste barco, já estamos a meio caminho, porque a gente tem uma, como é que a gente diz, uma estimativa de vida aqui, não tem? E aí, se for 80, para a mulher é o quê? 70, 80 anos? Nem sei como é que está mais hoje essa estimativa aí. Pois é, essa margem aí do quanto a gente vai ficar aqui. Tá, eu já estou com 55. Eu já estou mais para lá do que para cá. Porque não é uma questão de saúde só. É uma questão de fluido vital. A quantidade que eu trouxe para estar aqui. E se venceu e eu não fiz grande coisa? E evoluiu, o mundo evoluiu. Eu, na minha teimosia, fui ficando, né? Não quis saber de nada, não quis aprender, não me esforcei. Que, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sinto isso, nossa evolução aqui é através de muito esforço. Os espíritos no livro dos... Eu é que estou dizendo, tá? Mas é dentro da minha visão, né? Que acho que precisa muito esforço para a gente fazer o nosso melhoramento. Segundo os espíritos, o Espírito Verdade, lá, que escreveram o livro dos espíritos com Kardec, responderam para Kardec as questões lá, eles dizem que alguns de nós não é com tanto esforço, não. Algumas coisas não é com tanto esforço, não. Mas nos falta vontade. Eu acho que é com bastante esforço, sim, na minha visão. Né? Para mim, eu acho muito esforço, ter que batalhar, tem que ir lá, tem que fazer, tem que correr atrás. Eu acho muito esforço. Alguns de vocês não, de repente, algumas pessoas mais ativas, mais proativas, né? Vamos lá, vamos fazer, não consigo ficar parado. Para mim, que já não tenho essa forma ativa de ver o mundo, já vou meio de arrasto, tá? Mas cada um dentro do seu potencial, dentro das suas forças. Né? E aqui, a mente flexível tem um corpo modificável. Pode-se dizer que é uma virtude, muito mais que habilidade. Eu acredito que essa virtude ela foi conquistada e hoje já é uma habilidade. Foi conquistada como? Quando eu comecei a abrir mão do meu ponto de vista e eu comecei a ouvir mais outras opiniões e, então, dessas tantas opiniões junto com a minha, ver quem está mais certo, quem é mais coerente com aquele contexto. Pode não ser o meu ponto de vista, pode ser do outro. E se é mais coerente, se é mais correto, se é mais assertivo, se é melhor, por que não? Por que não mudar o meu ponto de vista? Então, eu acredito que aqui é uma virtude já adquirida, que hoje, para quem já adquiriu, hoje já é uma habilidade, uma mente mais aberta, mais flexível, né? A resistência a mudanças é a característica básica das pessoas de mente rígida, é a resistência a mudar comportamentos, crenças ou opiniões, embora os fatos observados demonstrem que estão errados. As mentes fechadas, excessivamente ancoradas ao passado, atrapalham o progresso da sociedade em que vivem. Lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral, a pergunta 909, Kardec pergunta ao Espírito Verdade: o homem pode sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta que eu estava falando antes: sim. Algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. E eles ainda continuam: como são poucos dentre vós que se esforçam. Às vezes eu penso que eu me encaixo muito bem dentro dessa exclamação deles, né? Meu Deus, minha filha, você podia fazer muito mais. Aqui uma outra frase que eu também não sei qual é o autor, não encontrei também o autor, mas eu também achei interessante. Ela cabe bem para o contexto que a gente está falando hoje. A cabeça é redonda para que os pensamentos possam mudar de direção. Né? Não fica num lugar só lá, não dá para ficar ancorado. A autocrítica é, como eu disse para vocês, uma mente rígida e o contraponto é a autocrítica. Tenho uma mente rígida, para eu fazer mudança, eu preciso da autocrítica. Examinar as próprias crenças, valores, comportamentos e descobrir se houver o inútil, o absurdo ou o perigoso na nossa maneira de pensar. Nada de preconceitos. O que é isso? Não é para eu me julgar, para eu me culpar, para eu me martirizar, para eu me flagelar, mesmo até com pensamentos de culpa. Não, não é para infligir uma autoculpa. É para eu olhar para dentro de mim e pensar, ter a mente aberta e pensar, poxa, realmente isso aqui eu posso mudar.
realmente esse comportamento não é adequado para o contexto em que eu vivo, para a minha família. Eu podia ser melhor, eu podia ser mais amável, podia ser mais amena, podia ser mais suave. Eu podia ouvir mais, que muitas vezes, não é isso, não quero ouvir. E alguns de nós, alguns dos que convivem conosco, têm uma personalidade que precisa saber o porquê do porquê do porquê. Não, eu só estou dizendo que não e pronto. Porque muitos de nós, eu fui uma, confesso para vocês que fui uma que durante muito tempo em casa eu dizia, não, aqui quem manda sou eu. E aí, a gente vai sofrer as consequências disso. Logo mais adiante. Graças a Deus, a doutrina espírita veio me mostrar que não é assim que funciona. Que isso é arbitrariedade. Isso é ser déspota. Isso é pisar no outro. É subjugar o outro. Mas eu, como mãe, achava que sim, que sou eu que mando e pronto. Não é assim. Nossos filhos não são nossas propriedades. Eu tenho o dever, o compromisso de ensiná-los, educá-los para a vida. Mas eles não são minha propriedade. Eu preciso respeitar o jeito de pensar deles, a forma de pensar deles, porque são espíritos que só estão emprestados na minha vida para me ajudar na minha evolução, porque é o trato que eu vou ter com eles, a forma que eu vou lidar com eles, é uma experiência, e para ajudá-los na evolução deles também. E muitas vezes também para a gente quitar os débitos, né? Ajustar as contas do passado, né? Então, examinar, nada de preconceitos, só ouvir ativamente. O que é ouvir ativamente? Eu coloquei ali, ouvir e agir. Ouvir e pôr em prática. Ouvir, selecionar, peneirar e pôr em prática. Porque não adianta só eu vir aqui buscar conhecimento e não fazer nada com isso. Não resolve nada na minha vida. E já Sócrates dizia que para a gente conseguir fazer uma autocrítica, é necessário eu me conhecer. Na antiguidade, ele falou-nos do conhecimento de si mesmo, que nada mais é do que a consciência de nada saber. O que é nada saber? É não ser dono da verdade. Eu conheço muita coisa, mas não conheço tudo. E tudo que eu conheço pode ser melhorado. Tudo que eu sei, a forma que eu vivo, a forma que eu ajo e interajo no mundo, pode ser melhorado. Eu posso obter mais conhecimento que venha a facilitar a minha existência, a melhorar a minha existência. E olha o que ele ensinava, muito sábio, para mim é um dos melhores filósofos. Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. Que era a vida de Sócrates, o que ele fazia mesmo como filósofo, era em praça pública, sair questionando as pessoas. O que era questionar? Fazer com que as pessoas pensassem, aprendessem a pensar por si só. Uma das perguntas que ele instigava era, quem é você? Eu sou fulano de tal. Quem é você? Eu sou fulano de tal, filho do fulano de tal. Quem é você? É só isso que eu sou? Não, quem eu sou? Eu sou uma pessoa que pensa, eu sou uma pessoa... Resposta minha agora, né? Eu sou uma pessoa que pensa, eu sou uma pessoa que age, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu me conheço? Eu sei como eu vejo o mundo? Essa era a instigação que Sócrates fazia. Não era para eu dizer o meu nome. Não era para dizer de quem eu sou filho, onde eu trabalho. Não é isso. É voltar o olhar para dentro de si e mostrar que se conhece. Ele instigava a fazer as pessoas a se conhecerem. Então, um filósofo, né, que na era dele, a filosofia passaria a partir de então, quando ele adentrou, né, a filosofia, a abordar questões essencialmente humanas. Ele foi um marco, né? Humanas ou questões advindas das relações humanas e do convívio em sociedade, como a justiça, o bem, a moral e a verdade. Essa busca ele instigava a gente a fazer. Ainda no capítulo 12, sobre perfeição moral, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal?
Porque é muito fácil a gente fazer o que é errado, né? É fácil, é gostoso, resposta mais rápida, me satisfaz com mais facilidade. Mas no meio espírita, ou lá na casa, pelo menos na casa onde eu aprendi o que eu sei até hoje, uma frase que eu aprendi com o Zé Araújo lá é que tudo eu posso. Para mim, que sou espírita, tudo eu posso. Isso é uma das coisas que eu amo da doutrina espírita, essa filosofia. Ela não me proíbe de nada. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E eu preciso encontrar, eu preciso saber o que me convém, eu preciso saber fazer essa avaliação e fazer essa escolha na minha vida. Eu posso tudo. Não está escrito em nenhum livro da doutrina espírita que você não pode isso ou aquilo. Mas nem tudo me convém. Eu sou livre. É tanto que nós, como espíritas, nós não saímos por aí doutrinando ninguém, dizendo que a nossa verdade é a verdade. As pessoas vêm aqui por livre e espontânea vontade. Não é assim? Vêm, às vezes não gostam. Fui trazido com um amigo, me convidou, vim conhecer. Não gostam, não se encontrou. Ok, tem a liberdade de ir. Ainda na nossa casa, a gente costuma dizer... Aqui não tanto, porque aqui acho que não tem muitos centros espíritas, né, por aqui, né? Mas Blumenau tem muita casa espírita. Vamos dizer que, vou exagerar, né, que cada esquina tem uma casa espírita, né? Mas tem muita casa espírita em Blumenau. E o que a gente costuma dizer quando a pessoa liga para lá, ou então que quer marcar conversa fraterna, eu quero marcar conversa fraterna para uma amiga minha, para um amigo meu que está precisando. Você já conhece a nossa casa? É a nossa pergunta. É tanto que nós temos uma regrinha. Conversa fraterna se marca presencialmente. Eu preciso ir lá marcar. Por quê? Tem que vir conhecer a casa. Porque eu posso não gostar. Eu posso nem entender o que significa essa conversa fraterna. E eu tenho que ir lá contar as minhas coisas para alguém. Como é que eu vou me sentir? Isso que tem casa que faz... Eu vou ser atendida por 2 pessoas, tá? Uma olhando para a outra e me avaliando. O que tu acha? Quantos obsessores tem com ela? Imagine, alguns de nós, como a gente vai se sentir? Então, nós aprendemos diferente, não fazemos dessa forma e tentamos. Não estou dizendo que nosso jeito é o melhor jeito de fazer. A gente tenta, a gente até aprende às vezes, vamos tentar dessa forma, olha, quem sabe não vai ser melhor. E às vezes a gente tenta e às vezes a gente vê que precisa voltar ao jeito que a gente já fazia. Então, a pessoa vem na nossa casa, quer fazer uma conversa fraterna, a gente diz, entra, assiste a palestra primeiro. Presta atenção na palestra, se você gostou da forma que foi abordada, do assunto que foi abordado lá. Como é que você se sentiu aqui dentro? Se você se sentiu bem e gostou, isso é muito particular de cada um. Então, sim, você pode, se quer ainda, você pode marcar uma conversa fraterna. E se não, procure outra, não desista já da doutrina espírita. Procure outra casa. Dê mais uma oportunidade para você mesmo, procure outra, quem sabe você não vai se encaixar dentro, se sentir confortável, sentir a afinidade. A gente costuma dizer que casa espírita é uma questão de afinidade. Eu preciso gostar de estar lá, preciso me sentir bem quando eu estou lá. Então, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta do Espírito de Verdade é, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Este sábio foi Sócrates, né? Que, ao ir à Grécia, ele, ao visitar o templo de Delfos, tinha uma frase escrita no pórtico, mas no meio dessa frase estava lá, conhece-te a ti mesmo. E ele levou esta frase como lema de vida. E é uma frase fantástica. E os espíritos dizem para a gente que sim, sem a gente se conhecer, a gente não consegue fazer mudança nenhuma. E o Zé Araújo fala para a gente ainda, como é que eu vou reformar a minha casa se eu não conheço os cômodos, não é? Ainda na questão 919, a linha aqui, a pergunta ainda que Kardec faz, concebemos toda a sabedoria desse ensinamento. Ou seja, dizendo, ok, entendemos isso que você está dizendo, é verdade. Né? Para a questão anterior, 919 lá. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo.
Então, qual é o meio de conseguir isso? E aí, o Espírito de Verdade responde. O Espírito de Verdade é uma equipe de espíritos superiores que responderam às questões de Kardec, né? E aí, ele responde: fazei o que eu fazia. Quem responde aqui, o Espírito que também fez parte dessa equipe lá, que se chama o Espírito de Verdade, era Santo Agostinho. E aqui ele dá o exemplo. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, que todos nós possamos trocar, mudar a nossa mentalidade, os nossos conceitos existenciais, os nossos conceitos de verdade, fazendo uma autocrítica, mudando a nossa mente, tornando ela mais flexível, para que a gente tenha uma encarnação mais amena, mais fácil, né? Para que a gente consiga compreender melhor e pôr em prática melhor, nos autoavaliando, pôr em prática da melhor forma, sendo mais felizes, passando não com tanto esforço. Claro, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente se conhece, menos esforço é para a caminhada, mais facilita. Por quê? Porque eu não vou continuar errando na mesma tecla, naquele mesmo ponto onde eu erro sempre, continuo errando, porque eu não adquiri, eu não fiz avaliação, eu não adquiri conhecimento para me enxergar, para ver. Poxa, mas se eu fizer de outra forma, né? Eu poderia melhorar, poderia sair com facilidade desse problema. Então, que a gente possa, a reflexão para hoje, que eu deixo para vocês, é que a gente lembre de Santo Agostinho, dia após dia. Toda noite, ao deitar, a gente pensar como é que foi meu dia. O que eu fiz de bom? O que não foi tão legal? Eu fiz tudo o que eu podia? Eu, pelo menos, me esforcei para não agir ainda daquela forma arbitrária que eu costumo agir? Eu estou tentando? Isso, gente, é tentativa. É dia após dia, dia após dia. Gente, um dia a gente não fez, não tomou nenhuma atitude aqueles hábitos que eu estava acostumada. No outro, venci, foi um dia que eu consegui. No outro dia, de repente, fiz de novo. Perdi a paciência com fulano, gritei com fulano. Tanto tempo, olha, já fazia uma semana que eu não tinha isso. É normal, faz parte da caminhada, faz parte do aprendizado, faz parte dessa troca de hábito, dessa mudança. A gente errar novamente. A gente não pode desistir da gente. Ao errar, dizer, também não consigo mesmo, isso é muito difícil, não quero mais saber, vou viver assim, quem sabe um dia. Não desistirmos de nós. Se a gente desistir da gente, quem é que vai carregar a gente? Ninguém. Porque ninguém pode. Cada um é responsável por si. Então, deixo essa reflexão para vocês, para a vida de vocês, e aqui mais uma frase de Albert Einstein também: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E também, gostei muito encontrei alguns pensamentos dessa Maga de Paula. Quando não podemos mais mudar uma situação, é porque estamos sendo desafiados a mudar nós mesmos. Não é fantástica essa frase? Mudar não nos causa tanta dor. Não nos causa tanta dor quanto aquela que sentimos quando resistimos à mudança. Estamos ali sofrendo porque continuamos fazendo a mesma coisa, não muda, e de repente estava tão fácil de mudar. Se a gente muda, nossa, olha que coisa boa, né? Com facilidade, não sofro mais aquele estresse, consegui fazer a mudança. Então, eu deixo também esses pensamentos para vocês. Obrigada pela atenção.